Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 13 do Colégio Naval de 1986. O menor valor inteiro da expressão 5n² menos 195n mais 1 ocorre para n igual a qual desses valores aqui? Então perceba o seguinte, né? Que nós queremos encontrar o menor valor inteiro para essa expressão aqui, nós queremos que essa parte aqui que eu circulei em azul seja um número inteiro e que seja o menor possível. Só que o problema não nos fala nada a respeito de n, ó. Ele não nos fala se o n é um número inteiro, se ele é um número racional, se ele é um número irracional. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma função real, a função real portanto, vai de R em R, e ela vai ser definida assim, né? F de x vai ser igual a 5x² menos 195x mais 1. Essa aqui vai ser a nossa função. Nós queremos encontrar um x tal que é o nosso n, né? Nós queremos encontrar um n tal que o f de n seja um número inteiro e seja o menor possível. Então, o que nós vamos fazer? Qual que é o discriminante desta nossa função do segundo grau, né? O discriminante vai ser 195², né? É menos 195², que dá o 195², menos 4 vezes 5 vezes 1. Né? Estamos usando fórmula de Bhaskara. Ou seja, o discriminante é 195 ao quadrado menos 20. Ou seja, um número positivo. Como o discriminante dessa função do segundo grau é um número positivo, isso significa o quê? Que essa função do segundo grau ela vai possuir duas raízes. E como este número aqui, ó, que multiplica o x² é positivo, significa que a concavidade dessa função do segundo grau está voltada para cima. Então, eu vou colocar aqui um esboço dessa função. Temos aqui um esboço da nossa função do segundo grau. Como o discriminante é positivo, essa função ela tem duas raízes reais, estão aqui, que eu estou pintando em vermelho. Aqui estão as raízes reais. E como este número 5 aqui, né, ele é positivo e ele é o número que multiplica o x², então dos nossos conhecimentos das funções quadráticas, como esse número aqui ele é positivo, então a concavidade dessa função é voltada para cima, e esse é mais ou menos o esboço do gráfico da nossa função. O que nós queremos, né? Nós queremos encontrar um n tal que o f de n, essa expressão aqui seja um valor inteiro e que seja o menor valor inteiro possível. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar aqui no x0, né? Quem que é esse x0, né? O x0, ele vale quanto? Ó? Ele vale menos 195 dividido por 2 vezes 5. Né, dos nossos conhecimentos prévios das funções quadráticas, né? O x mínimo da nossa função, ele é o oposto do número que multiplica o x, a variável x, que é menos 195, dividido pelo dobro, ó, do número que multiplica o x², a variável x², que é igual a 5. Isso aqui vai ser o x mínimo da nossa função. Vai ser, portanto, igual a 195 dividido por 10, que é 19,5. Este número aqui é o número 19,5. Se você calcular o f de x0, né, o f de 19,5, eu fiz as contas aqui, isso nos dá menos 1900,25. Esse é o f de 19,5, que é esse y0 aqui, é o y mínimo da nossa função, menos 1900,25. Né? Esse problema ele quer nos induzir que este n, ó, ele é um número inteiro, mas como ele não fala nada se o n é um número inteiro ou não, então a gente pode pensar que ele é um número irracional, ou um número racional, né? A gente pode pensar que ele é qualquer coisa. Então, se esse n aqui fosse um número inteiro, a gente teria uma resposta que vai ser uma dessas alternativas aqui, ó. Porque olha só, o 19,5
é o x, é o domínio da função, né? É o valor no domínio da função que torna essa função a menor possível, que é este valor aqui. Essa função, ela é simétrica justamente aqui, ó, nesse eixo que passa pelo x0. Existe esse eixo aqui que é um eixo de simetria, né? O número inteiro mais próximo aqui do 19,5, que está à direita do 19,5, é o 20. E o número inteiro mais próximo do 19,5, à esquerda do 19,5, é o número 19. Perceba que como esse eixo aqui, né, esse eixo em vermelho que eu fiz é um eixo de simetria, e como a distância do 19 para o 19,5 é de 0,5, e como a distância do 20 para o 19,5 também é de 0,5, significa que o f de 19 vai ser igual ao f de 20. Né? E para esses valores aqui inteiros, eles vão assumir os mesmos valores, eles vão ter as mesmas imagens, né? Por causa desse eixo de simetria. O f de 19 é igual ao f de 20, e se o n fosse dado no enunciado como sendo um número inteiro, então para n igual a 19 ou n igual a 20, essa expressão aqui ela seria um número inteiro e seria a menor possível, né? Justamente porque eles são os números inteiros mais próximos aqui do 19,5, e o x0, que é esse 19,5, que é o x mínimo da nossa função. Então, como a gente não possui uma resposta aqui entre essas 5 alternativas, ó, a gente não possui o 19, né? A gente não possui o 19, então a gente marcaria a letra C, né, como sendo a resposta do nosso problema, né? O f de 20, né, que é o número inteiro aqui mais próximo do 19,5 que está à direita dele, vai fazer com que essa expressão aqui seja a menor possível, né? Desde que a gente pense que esse n é um número inteiro. Acontece que vai existir um n, que é um número irracional, que se a gente colocar esse número irracional aqui, né, calcular o f desse número, vai dar um resultado que é menor ainda, né, do que esses f de 19 e f de 20. Ou seja, o que eu quero dizer é que existe um número irracional, que quando a gente fizer o f desse número irracional, essa expressão aqui vai continuar sendo um número inteiro e vai ser menor ainda do que o f de 20 e o f de 19. Ou seja, a nossa resposta, na verdade, deveria ser uma letra f, que seria este número irracional, né? E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou apagar aqui e a gente vai descobrir quem que é esse número irracional. Vou deixar assim mesmo. Então perceba o seguinte, ó, que qual é o número mais próximo inteiro, né, que está acima desse menos 1900,25. Este número aqui vai ser o menos 1900. Ele é um número inteiro. Ele está acima, né, do menos 1900,25. E a gente vai encontrar um n, que é um número irracional, que ele está mais ou menos aqui assim, um n é um número irracional, tal que o f de n dá esse número aqui. Se você calcular o f de 20 ou o f de 19, isso vai dar menos 1899. Ou seja, o f de 19 e o f de 20 dá 1899. Mas existe um número irracional x0, tal que o f de x0 dá 1900, que é menor do que este número aqui. E por isso que a nossa resposta deveria ser a letra F, que é justamente esse número irracional. Né? E como que a gente faz para descobrir quem é este número? Eu vou fazer aqui em cima. Então, vamos pegar 1900 e vamos igualar a 5x² menos 195x mais 1. Ou seja, queremos saber qual que é o número x no domínio da nossa função f, tal que o f de x é igual a 1900, ou seja, queremos encontrar um x, tal que 5x² menos 195x mais 1901 seja igual a 0, né? Estamos passando este valor aqui para o lado direito, fica 1900 mais 1 dá 1901. Então, se você tentar encontrar o x aqui pela fórmula de Bhaskara, você vai encontrar que x vai ser igual a 195
mais ou menos raiz de 5 dividido por 2. Esses dois valores que são números irracionais, né? São dois valores irracionais. E quando eu aplico a nossa f nesses dois valores, o resultado dá um número inteiro que é menos 1.900. Só que menos 1.900, ele é menor do que menos 1.899, que é o f de 19 e o f de 20. Então a nossa resposta deveria ser, na verdade, 195 mais ou menos raiz de 5 dividido por... Aqui, na verdade, é 10, né? Aqui eu coloquei 2, mas aqui é 10. Então a nossa resposta tem que ser 195 mais ou menos raiz de 5 dividido por 10. Isso aqui é um número irracional. E quando a gente coloca no lugar da nossa f de x dá um número inteiro, é um número inteiro menor do que o menos 1.899. Então, esse problema tem... Essa questão do Colégio Naval tem essa inconsistência, né? Porque não fala nada a respeito do n. Se o n for um número inteiro, então a nossa resposta poderia ser ou 19 ou 20. Como nas alternativas aqui só foi colocado o 20, então a nossa resposta deve ser a letra C. Mas, como nada foi dito a respeito do n, então a gente poderia supor que o n é um número irracional, e para este valor aqui de n irracional, ó, 195 mais ou menos raiz de 5 dividido por 10, essa expressão aqui ela é um número inteiro. Se a gente colocar n, esse valor de n aqui, né? Aqui, vai dar um número inteiro, que vai dar o menos 1.900, que é menor do que o menos 1.899. E por isso, essa, na verdade, deveria ser a nossa resposta, né? Menos 195, mais ou menos raiz de 5 dividido por 10. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!